Tua igreja não está na Bíblia e eu vou te provar. Tem sempre um crente que aparece aqui nos meus vídeos me chamando de herege, me dando sermão, mas nunca responde a pergunta mais simples da Bíblia original. Então bora lá, irmãozinho, me mostra um versículo, um só, onde Deus mandou construir essa igreja que você frequenta, com púlpito, bateria, luz colorida e caixa de dízimo. Na Torá, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, depois Salomão constrói o templo em Jerusalém. Tudo com instituição divina, detalhes e função e santidade. Mas Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Beleza. Primeiro, isso nem está na Torá. Segundo, a palavra ali é eclesia, que em grego significa ajuntamento, não é templo, não é prédio, e muito menos uma franquia com culto das 19 horas e dízimo obrigatório. Ah, Robson, mas lá em Atos diz que eles partiram o pão juntos, sim, na sala de casa, em comunidade. Não era ministério, não tinha placa, não era teatro com louvor e conferência. Era sobrevivência e não fundação de templo. Agora, olha ao seu redor. Quantas igrejas existem hoje e qual delas foi ordenada pelo Eterno? Igreja com palco, bateria, LED, nome inventado, redes sociais, QR Code no altar. Foi Deus que pediu isso? Ou foi o sistema que se apropriou do nome dele para montar esse negócio? Porque a igreja moderna é isso, é uma empresa com fachada espiritual. Tem gerente que é o pastor, a sede, meta de arrecadação e cliente fiel, você. Ah, e antes que tu me diga, mas os judeus têm sinagoga, claro, mas a sinagoga não é templo. O judeu estuda a Torá, reza voltado para Jerusalém e ponto. Ninguém chama prédio de casa do Senhor. Ah, e uma coisa muito importante. O Jesus que você segue, ele ia na sinagoga. Meus queridões, se Deus nunca mandou construir igreja, quem mandou? Foi Roma? Foi Constantino? Foi a estrutura criada para controlar e não para obedecer. Ah, mas me chamar de herege e que eu estou blasfemando aqui, tu é o primeiro, né? Você diz que serve a Deus, mas frequenta algo que ele nunca pediu. Você acha que está na casa do Senhor, mas está num prédio que segue o modelo romano e não da Torá. E se isso te incomoda, é porque lá no fundo você sabe. A igreja que você defende não tem base bíblica, ela foi criada por homens e sustentada pela tua ignorância. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, deixa teu comentário e compartilha com quem precisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Martim Lutero também alertava sobre os judeus que tentavam distorcer a palavra de Deus para convencer cristãos. Tome cuidado com essas pessoas que se autoproclamam arados da verdade. Compartilhou essa palestra aqui no seu story, eu achei interessante. Esse cara... Oi, Juscelio, você compartilhou essa palestra aqui no seu story, eu achei interessante. Esse cara aqui, ele já foi cristão, né? Hoje ele é judeu, né? Tanto ele quanto aquela outra mulher também, de vez em quando você compartilha, uma branca, do cabelo curtinho, que ela era evangélica também, virou judia e hoje em dia não acredita mais em Jesus Cristo, né? Ela ficou judaico-messiânica, depois se tornou judia mesmo, negou a divindade de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não é mais o Messias para eles, né? Só que nessa página aí eu mandei vários versículos bíblicos, eu entendo também da Bíblia, né? Eu leio, estudo, refutando eles aí, que o cristão ele não tem obrigação nenhuma de seguir práticas dos judeus, rituais judaicos. Para quem é judeu, tudo bem. Agora, para quem é cristão, não faz nenhum sentido, frequentar a sinagoga e fazer práticas judaicas. Não comer carne de porco, não comer marisco, produtos do mar, participar do purim, participar do tabernáculo, essas coisas aí, não faz nenhum sentido para o cristão. Se circuncidar, aí o cara vai ter que se circuncidar. Porque para nós cristãos, o que era a circuncisão hoje em dia é o batismo, né? Substituído. Ele falou que ele, por exemplo, se ele, acho que assim, se ele já foi cristão e agora virou judeu sem ser ortodoxo, né? Porque o judeu ortodoxo é aquele que é judeu mesmo, lá de Israel. Ele não é judeu de nascimento, ele é judeu assim por escolha, entendeu? Tanto é daquela mulher ali que você falou. Porque assim, eles viram que o cristianismo, de tanto eles estudarem, eles viram que o cristianismo estava tudo errado.
eles acham que a primeira Bíblia que surgiu na humanidade foi a Torá. Aí quando os católicos eles tiveram posse das escrituras sagradas, eles tiraram alguns livros chamados de livros apócrifos, que são livros de Enoque e outros livros da Bíblia, porque os católicos eles acharam que não era necessário aquelas escrituras estarem ali, por serem de grande entendimento e complexidade. E aí achava que o povo, quando lesse esses capítulos, versículos, que alguns versículos foram tirados e outros foram alterados. E eles fizeram isso para que o povo não viesse entender essa verdade, ou eles acharam que o povo não entender. Entendeu? Aí por isso eles tiraram alguns versículos e alteraram alguns versículos e capítulos e tiraram alguns do livro sagrado. Por causa disso que eles acham que a Torá é a Bíblia original dos judeus e que deveria ser a Bíblia também dos cristãos, né? Que todo cristão tinha que ler a Torá. É isso que eles acham, né? Eles querem como diz, né, velho? Todo sábio ele quer ter razão. Todo sábio ele quer ter razão em tudo. Aí quer refutar. Aí de vez em quando alguns caras lá na página desse cara aí, esse careca aí, que era cristão, como você disse, vai lá, refutar ele. Aí chama ele de herege, isso aqui e outro. Aí ele fala que as pessoas que chamam ele de herege, eles é que são hereges, né? Que alimentam a ignorância de alguns e a sua própria ignorância. Por um lado, eu dou razão a ele, mas vendo nessa ótica aí que você disse, eu acho que não é bem assim como ele diz, não. Entendeu, irmão? Mas ele quer defender o que ele estudou, né? Ele viu na ideia dele que o cristianismo era errado e quis mudar para outro time. Entendeu? Mas o dono da verdade é Deus, né, velho? Na verdade, a palavra de Deus, essa sim é a que prevalece. É como diz, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Como diz lá em João, né? Agora eu esqueci o versículo, o capítulo, mas está lá para todo mundo ver. Da igreja. E se a igreja não for algo de Deus, por quê? Mas só que ele não falou o seguinte, que a igreja, antes da igreja ser construída, Jesus já falava de uma igreja que ia ser construída, que fala que dessa pedra eu edificarei minha igreja, e com muitos versículos da Bíblia, né? Se a igreja não foi feita por Deus, não foi instituída por Deus, por que Jesus falou sobre a igreja? Foi o primeiro a falar sobre a igreja. E se a igreja não for algo de Deus, por que quando Jesus falou da igreja, foi dado a existência às igrejas primitivas, como as igrejas do Apocalipse, por exemplo. Então, o que ele falou ali é a opinião dele, né? Ou ele está tentando inverter a palavra de Deus, como tem alguns aí sábios, né? Que se acham sabe tudo da palavra, fazem isso. Ou é verdade o que ele disse, ou ele está tentando inverter a verdade. Como o diabo ele faz isso, né? O diabo, ele sabe a verdade, mas ele tenta inverter essa verdade, né? Ele tenta inverter a verdade para todo mundo achar que é uma mentira. Ou tenta inverter a mentira para dizer qual é a verdade. E vice-versa. Então, o que ele falou aí, eu até sigo ele, velho, no Instagram. Mas eu tento filtrar o que ele disse, né? Eu não tento... Eu não falo nada. Não comento nada.
Eu só faço refletir no que ele falou. E é bem isso que você disse aí. Eles falam assim, a igreja templo nunca foi, como é que se diz, ordenada na Bíblia. É verdade, mas é só que o seguinte, a Bíblia, o cristianismo era uma religião que era perseguida naquela época, até o Novo Testamento, depois da morte de Jesus, né? Com os discípulos, né? Pregando o evangelho, né? E convertendo pessoas, tanto que Saulo era judeu e perseguia os cristãos, encarceravam, matavam cristãos. E não tinha essa liberdade para construir um templo. Os cristãos não têm uma liberdade assim, para construir uma igreja. Vamos construir uma igreja aqui. Um templo vai ser chamado de igreja, né? Já que a igreja somos nós, a igreja somos nós, sim, é verdade, a igreja somos nós. E nem o pessoal desigrejaram fala, a igreja somos nós. A igreja somos nós, mas eu tenho 3, 4, 5. Elas se reuniam em casa, é verdade, elas se reuniam em casa. Mas, à medida que essa quantidade de pessoas vai crescendo, vai aumentando, você vai procurar. Se eu estou falando aqui no você vai procurar um prédio, por exemplo, seja, por exemplo, aumentando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai começar 20, 30 pessoas, à medida que a gente vai pregando as boas novas, as pessoas podem se convertendo, as pessoas se tornando cristãs. Aí o que aconteceu? Não, vamos alugar para a gente um templo. Ou então nós temos um terreno, vamos construir um templo aqui. Um local que a gente possa se congregar. E chamou o templo, né, de igreja. Mas não que ali seja a casa, ou que falar a casa de Deus, mas claro, a igreja somos nós. O principal não é o templo em si, somos nós que somos a igreja de Cristo, né? Mas nada impede, se a igreja está crescendo, nada impede de alugar um templo, construir um prédio para se congregar, que já vai ficar complicado numa casa de uma pessoa, 40, 50 pessoas numa casa. Como se o problema fosse o templo, tipo assim, tá 40, 50 pessoas. O templo que vai permitir a pessoa, nada a ver. Você pode estar aqui 10, 15 pessoas aqui se reunindo numa célula, como se fossem célula. Daqui a pouco, um mexe com a mulher do outro, um cobiça outra mulher ali, entendeu? Aí vai ter problema, vai ter inveja nesse grupinho. E assim surge. O problema não é o tamanho do templo, o problema é a corrupção do gênero humano, né? O coração do homem é a corrupção, não é a quantidade de pessoas. Isso é besteira. A quantidade de pessoas reunidas em um lugar, o tamanho do prédio, vai influenciar em alguma coisa, se vai ter bandalheiro, se não vai. Em qualquer lugar que tem um ser humano ele é pecador e vai ter bagunça, vai ter coisa errada. Um dos caras que eu tava discutindo lá me recomendou procurar um canal, o tal de racionalismo monoteísta. Diz que a Bíblia nossa foi manipulada, não sei o quê. Toda aquela ladainha baboseira. Falei, cara, se fosse dar ouvido para tudo isso aí que o pessoal quer questionar a Bíblia hoje em dia, eu já seria ateu. Estaria no ateísmo. Se tu for questionar tudo da Bíblia, daqui a pouco eu não acredito em nada. Não acredito em pecado, não acredito em diabo, não acredito em nada. Daqui a pouco tu é ateu, pô. Aí o cara, inclusive, falou comigo, cara, estudei teologia, fui pastor por 16 anos. Aí sabe o que eu respondi pra ele? Cara, isso daí não prova nada, pra mim não quer dizer nada que tu foi pastor por 16 anos. Fez seminário de teologia. Hoje em dia é tanta bizarrice que eu vejo cada pastor pregando cada besteira absurda aí. Isso não quer dizer nada. Mas é por causa disso aí que tem muita gente aí que vira ateu. Vira ateu e ficar estudando religião, indo pra outra e tal. Quando vai ver, não crê mais em zorra nenhuma. Vira ateu. Vira ateuzão, velho. Igual um aqui que eu conheço. Um tal de Sigma Master Pill. Ele é da Red Pill, né? Ele prega Red Pill, mas só que ele é ateu. E antes, né, não sei agora, antes quando
um cara que é Red Pill, Mick Tal, Black Pill, ia pra live e falava de Jesus e de Deus, ele começava a desdenhar do cara, né? De alguns, né? Praticamente faltar até com respeito com alguns caras, né? Não sei se isso é verdade, mas se for verdade, ele é um completo de um idiota, infelizmente. Mas é assim, cara. Infelizmente, tem dessas aí, como você disse. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito. Porque, olha só, presta atenção, o cara vai querer racionalizar tudo na Bíblia. E não tem como, pô. Tem coisa ali que a gente crê por fé. Os milagres de Jesus Cristo. Como é que Deus abriu o mar morto? Tem que ser por fé. Jesus Cristo curou o cego de nascença. A ressurreição de Lázaro é algo sobrenatural. Cara, se o cara ficar racionalizando tudo, daqui a pouco ele vai achar que é mentira, que é isso aí, isso é falso, é invenção. Claro, pô, o cara quer racionalizar de forma racional tudo, não é por fé, tu vai negar mesmo. Aí vai cair o quê? Vai cair no ateísmo. Não tem como, pô. Tem coisa na Bíblia que você tem que crer por fé, né? E esse papo já é velho já, negócio de Bíblia que foi manipulada. Tem outra heresia também, tal de arianismo, né? Os judaizantes também, eles acreditam que Jesus Cristo não é Deus e que não pode ter duas naturezas, humana e divina. Ele é filho de Deus, mas não é Deus. Essas doidices, essas maluquices aí, o cara cai em heresia, coisa herege. Aí se o cara nega a divindade de Jesus Cristo, aí acabou o cristianismo aí. Porque tu negou a divindade de Jesus Cristo, os caras são tão burros que eles acham que a trindade é uma doutrina criada pela Igreja Católica, é uma doutrina que está implícita na Bíblia, pô. Ela está na Bíblia, não está lá. A trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está escrito. Mas o Jesus Cristo fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala que Cristo é Deus, que Ele vai mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, entendeu? Que é da parte do Pai, entendeu? Tudo explicado, pô. Que é Deus, são três pessoas, mas um único Deus. É um mistério a Trindade. Aí eles negam a Trindade, que é doidice, que eles querem entender muito, às vezes é um pouco complexo, eles não querem, ou eles não conseguem entender, aí nega a Trindade, aí faz besteira. Nega a Trindade, cai heresia, no arianismo, chama. Eu já ouvi falar dessa natureza, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Já ouvi falar dessa teoria já. E Jesus, para suportar o que ele suportou, tinha que ser sobre-humano para suportar as dores que ele teve que passar, né? E o humano, pela compaixão, pela humanidade e tal, mas ele nunca perdeu a sua divindade por causa da sua humanidade e nem perdeu a sua humanidade por causa da sua divindade e na divindade pela sua humanidade e vice-versa. Ele era 12 em 1, entendeu? Porque fala assim que Jesus era um semideus. Jesus não é semideus, ele era Deus mesmo. Ele é um Deus encarnado em homem, entendeu? Como está escrito em Isaías. Entendeu, irmão? Eu já ouvi falar dessa coisa aqui, que Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? Tem até um estudo que fala até sobre isso. Mas só que o Torá, ele não crê nessa tal de Santíssima Trindade, nessa tricologia. É tanto que esse cara careca aí, que era cristão e se converteu ao cristianismo, como você bem falou aí, ele não crê. Ele fala que no Torá e no judaísmo, ele não crê nessa tricologia, nesse 3 em 1, nesse tipo um trisal,
entre Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Eles não creem nisso, entendeu? Então, fica nessa aí. Aí fica nessa, quem tem mais razão? O cristianismo ou o judaísmo? O Torá ou a Bíblia? Porque ele fala que alguns falam que, tipo no judaísmo, que a Torá é que a Bíblia é certa, é que é o livro certo a se ser escrito. Aí vem o católico que fala que a minha doutrina é melhor, e vem o cristianismo que minha doutrina é melhor. Todo mundo quer ser melhor, mas o verdadeiro, o derradeiro é o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Esse sim que vai provar quem é de verdade ou não. Entendeu, amigo? Então, E também, meu irmão, nem adianta discutir, velho, com esses caras aí, velho. Esses caras aí querem ter razão, até mesmo quando está errado. Sim, não vale a pena, não. Me convida para ir nas páginas dele lá de estudo, eu nem quero nem saber. Só perda de tempo. Tentar ficar questionando o que é a Bíblia, o que é, se é verdade, se Jesus Cristo é Deus mesmo, se não é. Ih, rapaz, toda aquela ladainha. Vem do próprio homem, porque a Bíblia, ela não foi... Eu acho assim, amigo, a discussão e esse questionamento do estudo bíblico vem do próprio homem, porque a Bíblia, ela não foi feita para ser discutida, ela foi feita para ser obedecida. Coisa que esses caras aí que querem discutir a Bíblia, que querem ter o seu ego inflado por essas discussões, querem que seja assim. Por quê? Porque eles querem que seu ego seja massageado por essas discussões, né? Por ele estudar isso, aquilo, outro e tal, porque ele quer ser certo em tudo. Ser certo em tudo. Para que o seu ego ferido seja curado e massageado. Pessoas que são assim como esse cara aí, careca, como outros aí, entendeu? Eles querem ter o ego massageado. E ainda querem botar a culpa em nós, né? Essa é a minha opinião, né? Não sei a sua, mas como eu falei a você, nem adianta ficar discutindo. Porque você vai se aborrecer, você vai se desgastar, você vai colocar a sua saúde mental em jogo, então não vale a pena, entendeu? Porque assim, ó, tudo começou por a nossa fé cristã, ela começou pelo luterismo e o calvinismo, né, eu acho, calvinismo. Mas foi que assim, os judeus, eu não sei, né, velho, porque os judeus, eles não creem em Jesus, né, como nós, eles não creem em Jesus como nós cremos, como ser. Eu me enganei. Começou com a fé primitiva. Porque a origem da fé cristã veio através da igreja primitiva. Mas quem criou os cristãos, o protestantismo cristão, foi através de Martim Lutero, com a reforma protestante, que é chamada historicamente. Você, né? O que aconteceu, entendeu? Se você puder me falar o que aconteceu, eu agradeço. Tô falando dos caras lá, eles são arrogantes e acham muito, né? Você acha melhor do que todo mundo, só eles têm razão, entendeu? Você acha muita coisa, eles não são nada, são os pobres coitados, estão perdidos eles. Aí eles estão contando vantagem e tal, para propagar a doutrina deles, né, a doutrina falsa deles aí. Só que quando eles, depois da morte, aí quando eles entrar na esfera espiritual aí, eles vão ver que eles estão arrependidos, só que vão ver que eles estão errados, só que aí vai ser tarde demais, meu irmão, para se arrepender. Outra mulher também,
que era evangélica, depois foi pro judaísmo messiânico, depois foi pro judaísmo. Viu que Jesus Cristo não, ela na opinião dela, viu que Jesus Cristo não era Deus. Mas o cabelo curtinho. Estudiosa ela também, viu que Jesus não era Deus. Questionando, não sei o que, e chegou a essa conclusão. É outra também. Essa questão de tempo, para chamar para sair, isso é meio relativo. Tudo depende também da mulher, entendeu? O estado do espírito da mulher, se ela demonstra, se ela dá sinais, se ela tá afim. Se ela mandar sinais pra você que ela tá interessada em você, não tem porque você demorar muito tempo pra chamar pra sair. Agora, se você sente que a mulher não tá na tua, não adianta tu pedir pra sair, né? Porque é mais certo tomar um fora. Então, quem sabe se o horário certo de chamar pra sair é você, não ele.